O Espírito da Verdade, capítulo 34, A Descoberto. Nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. É uma fala de Jesus no Evangelho de Mateus 10, 26. Na atualidade, é deveras significativa a extensão do progresso humano nos variados campos da inteligência. Pormenores da vida microscópica são vislumbrados por olhos pesquisadores e argutos. Ninhos do cosmo infinito são tateados por delicada instrumentação astronômica. Aparelhagem múltipla ausculta o corpo físico, desvelando-lhe a intimidade. Experimentos inúmeros atestam a grandeza de tudo o que existe no seio da própria Terra. Avançando em todas as direções, o homem alcança eloquente patrimônio intelectual, senhoreando leis e princípios que agrupam os seres e as coisas, mantendo o equilíbrio e a ordem do universo. Entretanto, na razão direta do conhecimento que vai conquistando, o espírito divisa horizontes mais vastos e fascinantes, aguçando o esforço do raciocínio. Quanto mais conhece, mais se lhe amplia aos olhos a imensidão do desconhecido. Quanto mais lógica no estudo, mais se lhe patenteia a exiguidade do próprio discernimento em face da excelsitude do todo divino. Alma alguma pode encobrir para si mesma as próprias manifestações no quadro da vida, e de igual modo, perante a lei, ninguém consegue disfarçar o menor pensamento. Tudo pode ser descortinado, sopesado, medido. Assim, não só a realidade ainda ignorada por nós, como também as mentalizações e os atos de nosso próprio caminho serão revisados e conhecidos sempre que semelhante medida se fizer necessária no local exato e na época oportuna. Nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se, esclarece o Senhor. Recordemos, assim, o ensinamento vivo em nosso próprio passo, agindo na esfera particular como quem vive à frente da multidão, porquanto nossos mínimos movimentos, na soledade ou na sombra, podem ser também trazidos no campo da plena luz. Emmanuel. Essa passagem se refere ao capítulo 24, item 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. E de que nos fala a lição, né? O título é A Descoberto. E como Emmanuel vai tratar do tema? Ele começa falando a nível material como a inteligência humana tem permitido o descobrir, o descortinar, a ampliação do mundo, tanto para fora quanto para dentro. A gente mede tudo, as distâncias, as galáxias, né? As medidas da nossa própria fisiologia, do funcionamento do corpo, cada vez mais específicas, cada vez mais precisas, e na medida em que a gente vai expandindo a nossa inteligência, a gente vai se dando conta da imensidão, né, do desconhecido, da grandiosidade de Deus. E da mesma maneira que tudo vai se revelando na medida em que a gente vai evoluindo e a tecnologia vai evoluindo e aquilo que não era alcançado agora é alcançado, aquilo que não era medido agora é medido, ele nos lembra de que assim também no quadro da vida e diante da lei, tudo será descortinado, tudo será revelado. Nada daquilo que a gente faz sozinho ou na sombra, achando que ninguém está vendo, está para sempre coberto, né? Tudo será descoberto, porque o nosso pensamento, as nossas ações são criações vivas, que ficam plasmadas no éter, na nossa própria consciência, e ainda que a gente esconda temporariamente dos nossos olhos, da nossa consciência a nível mais superficial, né, no dia de hoje, está no inconsciente, está no subconsciente, mas não está perdido, está lá, está arquivado. E, como ele fala aqui, no momento certo, né, isso será revelado sempre que for necessário, às vezes
não é nem nessa encarnação, mas pode se revelar numa outra encarnação, pode se revelar na vida espiritual quando estivermos fora do corpo. E qual é a lição? Qual é a mensagem que a lição está nos trazendo? Que estejamos no meio da multidão ou estejamos sozinhos, o nosso comportamento deve ser o mesmo. Fidelidade a Deus acima de todas as coisas, as suas leis, a consciência, ao bem em todas as circunstâncias. Não há mal relativo. Mal é sempre o mal. Burlar as leis é sempre um equívoco. Então, muitas vezes a gente se engana achando que está fazendo alguma coisa, que ninguém está vendo, que está tudo certo, mas a gente não vai escapar da nossa própria consciência, a gente não vai escapar das leis. Então, Emmanuel vai dizer: recordemos assim o ensinamento vivo e nosso próprio passo, a cada dia, a cada ação, agindo na esfera particular como quem vive à frente da multidão. Então, esse é um exercício fácil, a gente pode... Fácil, nada é fácil, mas a gente pode se perguntar, né? Essa atitude que eu estou tendo aqui na solidão, que ninguém está vendo, eu faria na frente de todo mundo? Se a resposta for não, não faça. Não faça. Guie-se por esse princípio. Não é 100%, porque às vezes a gente ainda faz coisas na frente da multidão que não deveria fazer, mas já é um princípio, na medida em que a gente vai se tornando mais e mais consciente. Por quê? Porque os nossos mínimos movimentos podem ser também trazidos ao campo da plena luz, podem ser revelados e serão sempre revelados se estamos burlando a lei e se aquele pensamento ou aquela ação requerem que sejam consertados e que nós sejamos reabilitados diante da lei. Então, essa proposta é uma proposta de construção de uma vida sem karmas, né? Karmas negativos, sem ações que levem a reações negativas e que amanhã tragam uma colheita difícil para cada um de nós. Vamos caprichar e fazer o nosso melhor.